Deus, como dono de tudo, pode dar uma porção simples ou generosa dos bens que lhe pertencem ao ser humano. Então, a um ele dá 5 talentos, a um ele dá 2 talentos, a um ele dá 1. Por que ele faz assim? Porque tudo é dele e ele pode fazer o que quiser com o que é dele. Deus deu ao homem autoridade para cuidar das coisas que ele criou, mas a nossa má administração tem destruído a terra. Vocês lembram, nós falamos recentemente, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, abençoou e disse: enchei a terra, sujeitai, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Mas o que é que está acontecendo? Nós, seres humanos, estamos destruindo a natureza. Essas chuvas que acontecem assim de repentinas é porque o clima do mundo está sendo alterado por causa das nossas ações. Quando eu falo nossas ações, é de todos nós, de todo ser humano. Mudando então, alterando a temperatura da terra, nós vemos esses caos sendo estabelecido pelas nossas próprias mãos. Deus então, irmãos, vai destruir essa terra que hoje nós habitamos por causa da maldade humana e fará um novo universo que não estará mais sujeito à maldição e decadência. E os salvos por Cristo vão participar dessa nova realidade. Os céus que agora existem, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, para a destruição dos homens ímpios. Então, essa é a primeira grandeza de Deus. O Deus que nós servimos é dono de tudo. O ouro pertence a Deus, a prata pertence a Deus. O que é que nós vamos dar a Deus? O que é que nós estamos dando a Deus? Absolutamente nada, porque tudo vem dele. Nós estamos devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. A grandeza do Deus vivo. Por ele ser grande, ele estabelece as qualificações do adorador. Ele é grande e ele não aceita qualquer culto ou qualquer pessoa na sua presença. Nós podemos estar na igreja, mas é possível que não estejamos na presença de Deus. Porque para estar, ele diz aí, quem subirá, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor, onde estava a casa de oração? Quem há de permanecer no seu lugar? Quem é que pode entrar? Aí ele vai dizendo as qualificações para a pessoa estar na presença do Senhor. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Nosso Deus é santo, santíssimo. Estar na presença de Deus para adorá-lo é necessário ter caráter, porque Deus é santo e não pode contemplar o mal. Não é a roupa nossa que nos qualifica diante do Senhor, porque Adão e Eva estavam nus. O que nos qualifica é o nosso caráter. E Isaías diz sobre culto: as vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer, pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Depois da queda, então, Adão e Eva caíram, nenhum ser humano pode estar na presença de Deus para adorá-lo, porque o pecado nos torna sujos aos olhos de Deus. O que aconteceu com nossos pais?
foram expulsos do jardim, não podiam estar mais na presença de Deus. Então, nenhum de nós aqui poderíamos estar na presença do Senhor, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus, então, através da obra de Jesus, purifica e habilita o pecador que se arrependeu e creu na pessoa e obra do seu Filho para adorá-lo. Então, por que nós podemos estar na presença de Deus? Porque nós nos arrependemos e cremos em Jesus. Então, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas não só isso, ele não só nos perdoa, mas ele, através do Espírito Santo, vem habitar em nós que nos arrependemos, e vai produzir um caráter. Esse caráter que foi mencionado, ou algumas características desse caráter, para nós estarmos na presença dele. Ele diz: vou aspergir água pura sobre vós, e ficareis purificados, o sangue de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, e de dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, se nós estamos na presença de Deus, é porque Ele nos qualificou. Ele exige essa qualificação, e Ele mesmo nos qualifica. O homem habilitado para adorar a esse Deus grande não prejudica o próximo em nenhuma área da vida. Ele vai dar alguns exemplos do que é, quando ele fala mãos limpas, a mão de sangue é alguém que prejudicou o próximo. Diz a palavra de Deus: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. A mão dele estava suja de sangue, matou o irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justa. Então, se eu estou prejudicando alguém propositadamente, eu não estou habilitado a estar na presença de Deus. A pessoa que está apta a cultuar a Deus em seu coração não abriga nenhum sentimento, desejo, intenção e pensamento de fazer qualquer tipo de dano ao próximo. Não fica com novelas mentais, dizendo: eu vou matar fulano, vou botar uma arapuca ali para ele cair, se prejudicar. Quem planeja essas coisas não pode estar na presença do Senhor. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O ser humano que pode adorar a Deus não se relaciona com o próximo de maneira fingida. As virtudes recomendadas: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O verdadeiro adorador não faz afirmação falsa ou nega a verdade perante o tribunal. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Uma pessoa que vive na mentira não pode estar na presença de Deus, nem Deus admitirá um adorador mentiroso. Está escrito: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O adorador qualificado pelo Espírito Santo para adorar a Deus será abençoado. O homem que vem adorar a Deus com a vida, esse Deus vai abençoar.